Olá, irmãos e irmãs, estamos no terceiro domingo na Quaresma e hoje vamos meditar nas palavras de João 2, versículos 13 a 22. Mas também convido a todos para lermos a epístola do dia de hoje, 1 Coríntios 1, 18 a 31, onde Deus nos fala através da epístola: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Até aqui a leitura da epístola. O Santo Evangelho está registrado em João 2, versículos 13 a 22, onde lemos: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito um azarogue de corda, ou seja, um chicote de corda, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram depois os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Até aqui o Santo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos,
O evangelho que lemos mostra Jesus expulsando todo aquele comércio de dentro do templo, na busca de apontar novamente a real finalidade do templo, da igreja. Mas o que é a igreja? Onde está a igreja de Cristo? Seria o templo? O grande templo de Jerusalém era uma obra magnífica, obra que o próprio Deus arquitetou. Mas ela foi destruída alguns anos mais tarde, sobrando apenas montões de pedras. Contudo, antes das pedras caírem, das paredes ruírem, a corrupção humana já tinha adentrado as portas e os pátios do templo, como o Evangelho nos diz. Será que o comércio faz parte da Igreja de Cristo? Nos tempos de Lutero, o comércio extrapolou a barreira do templo, e lugares no céu foram vendidos por dinheiro terreno. Tetzel, o grande vendedor de indulgências, dizia: tão logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. A igreja da época vendia a salvação por moedas. Em nossos dias, por vezes, nos deparamos com comportamentos semelhantes a estes. Muito comércio em torno e dentro da igreja. Venda de amuletos, venda de bênçãos, venda de curas. E tudo isso é o homem tentando, por seus próprios esforços, por suas obras, chegar a Deus, buscando atalhos para se salvar. Muitos líderes vendem Deus parcelado, a gosto do freguês, conforme o poder aquisitivo e a ambição. As bênçãos, os sonhos são prometidos. E caso esses desejos não se realizem, a culpa é do comprador, que não teve fé suficiente. Nós devemos ter fé em quê? Na igreja? No líder religioso? Milagres, sinais, confirmações. Isso é o que os escribas da epístola de 1 Coríntios que lemos pediam. Jesus deu muitos sinais enquanto estava aqui na terra. Muitos milagres, muitas curas, muitos sinais. Por que então os homens não ficaram satisfeitos? Pelo fato de a natureza pecaminosa, egocêntrica, querer sinais na hora e no momento em que se exige eles. As pessoas que buscam sinais acreditam em uma igreja que supra as suas necessidades na hora e conforme elas querem. Mas isto não é a igreja de Cristo. Pode ser que até venha um alívio momentâneo, mas quando a necessidade vier novamente, vão clamar por mais sinais. Pois da última vez apenas se satisfizeram momentaneamente. Mas a ignorância não deixou que o Espírito Santo agisse nelas a fim de que elas soubessem o que estava acontecendo, levando-os então realmente a crer. A igreja de Cristo então exige sabedoria? A cultura grega, mencionada na epístola também, exige sabedoria. Muitos hoje ainda buscam um Salvador, uma igreja que seja razoável. Buscam coerência. Jesus é a sabedoria de Deus, repleto de conhecimento e verdade. Mas não é o suficiente para muitas pessoas. A sabedoria que o mundo ensina cada vez mais fortalece o eu. Cada pessoa é fortalecida e se tornando seu próprio Deus. E nessa busca
pelo Deus Criador, através da sabedoria humana e sendo enganado pela sabedoria humana, esta apenas vai enchendo o homem de um conhecimento manipulado, conforme a própria vontade, pois o homem corrupto não consegue aceitar as verdades divinas. Muito mais nos dias de hoje podemos pensar, onde muitos princípios já se perderam e a sabedoria não é mais sólida, pois não há certo e errado. O conhecimento que eu tenho pode conflitar com o conhecimento que outro tem, e ambos estão errados e ambos ao mesmo tempo têm razão, tornando a sabedoria líquida, relativa. Aqueles que buscam um Salvador por meio da sabedoria, do conhecimento, só ficam satisfeitos se ele viesse de maneira que eles aprovam e só ensinasse as coisas aprovadas por eles. Mas isso não é a Igreja de Cristo. Isso é o próprio homem alimentando o Deus que ele mesmo criou dentro dele mesmo. Mas então, o que é? Onde está realmente a Igreja de Cristo? Lutero, na explicação do 3º artigo do Credo Apostólico, em seu Catecismo Menor, nos diz: a Igreja cristã é a comunhão de todos os santos, a totalidade dos que creem em Cristo. Em outro texto, Lutero nos diz que a Igreja são os santos crentes e os cordeirinhos que ouvem a voz do bom pastor, utilizando as palavras de João 10:3. Meus irmãos e irmãs, a Igreja de Cristo não é um templo bonito, grande, formoso. Não é um negócio de bênçãos, a troco de dinheiro ou a troco de alguma valia. Não são sinais. Não é a sabedoria humana. A igreja é onde a palavra e os sacramentos, conforme instituídos por Cristo, estão. E ali em torno deles, aqueles que creem em Cristo e em sua obra. Crer em Cristo não é certeza de glórias aqui nesta vida. Crer em Cristo é crer na palavra da cruz, que é a palavra da cruz que é a loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Nós, seres humanos, não conseguimos por nós mesmos crer ou aceitarmos que o Salvador prometido teve que vir ao mundo, se fazer homem, se humilhar, ser escarnecido e sofrer, sendo crucificado entre dois criminosos por nós, seus inimigos. Essa é a loucura da cruz. Essa é a palavra da cruz. A cruz foi o que Cristo teve que se submeter para que nós pudéssemos sermos reconciliados novamente com o Pai. Essa é a Igreja de Cristo, invisível aos olhos humanos, composta por aqueles que creem verdadeiramente em Cristo e em sua obra. A igreja não tem uma localização física, não tem um CEP, pois está no coração daqueles que creem em Cristo, daqueles que creem no sacrifício de Cristo. Algo que para o mundo e para aqueles que são do mundo é uma completa loucura. Mas para nós que cremos realmente em Cristo, é a mais bela palavra que podemos ouvir. Pois da loucura da cruz, que Cristo nos deu vida e salvação eterna. Nessa pandemia, com a intenção de nos cuidarmos e cuidar também do nosso próximo,
muitos não estão indo mais ao templo. A igreja visível, aquela que nós podemos ver, que nós podemos entrar. Essa igreja, sim, é importante, pois precisamos da comunhão, precisamos da ceia, do estar entre amigos, entre irmãos na fé. Mas a seu tempo, certamente voltaremos a nos encontrar presencialmente, nos confraternizar entre nós. Contudo, amados irmãos, da igreja invisível, essa nunca podemos nos distanciar, pois somente a fé em Cristo é que nos torna membros dela. Uma igreja com sede em nosso coração e nos garantindo a glória eterna no céu. Que o Espírito Santo, amados irmãos, nos ajude a continuarmos firmes na igreja, crentes em Cristo e em sua palavra, rumando firmes para a igreja triunfante no céu. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, meus irmãos, para encerrarmos este momento, vamos falar com nosso Deus em oração. Assim como estamos, nos dirigimos a Deus em oração. Amado Deus, querido Pai Celestial, Pai de poder, Pai de honra, Pai de glórias, oramos a Ti em agradecimento pela obra que cumpriste em nosso lugar, o Teu Filho Jesus Cristo. Te louvamos pelas tantas bênçãos que derramas sobre nós, pois toda a nossa vida estás em Tuas mãos, e tudo o que temos e somos vem de Ti. Pedimos pela Tua igreja aqui neste mundo, dá-nos pastores fiéis à Tua palavra, fortifique a fé em nossos corações, e também que a Tua palavra frutifique nos corações daqueles que a ouvem. Que a loucura da palavra da cruz seja a fonte de nossa salvação e o fundamento da pregação em Tua igreja. Senhor, que nossos governos terrenos visem sempre o bem comum de Tua criação. Pai, guarde nossa saúde e sejas o consolo daqueles que sofrem. Alivia nossas dores conforme a Tua vontade. Aos enlutados, dá-lhes conforto, paz e certeza de Tua bondade e graça. Senhor, guarde nossas famílias e amigos de todos os males e perigos que possam se apresentar. Também dá-nos o sustento diário. Deus Todo-Poderoso, proteja-nos e ajude-nos para suportarmos essa doença, esse vírus que está presente em nosso meio. Tranquilize os corações aflitos, abalados. Fortaleças a fé dessas pessoas na certeza de que Tua mão amorosa está com elas, mesmo neste momento de pandemia. Fortaleças a fé, bem como os corpos, especialmente daqueles que estão envolvidos com o tratamento, pesquisa e cura deste vírus. Guarde-os e os capacite para combater este mal que está nos afetando. Amado Deus, tudo o mais te pedimos e entregamos em Tuas mãos, orando. Tudo isso pedimos e oramos em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Amados irmãos, essa mensagem, fiquem com Deus, na paz do Senhor, se cuidem e logo logo estaremos novamente presencialmente em nossos cultos, em nossas reuniões, em nossos departamentos. Fiquem na paz do Senhor. Amém.